Meus amigos, me encontro na sede do Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que teve encerrada a apuração da eleição nesta última terça-feira, dia 19 deste mês de março, e que confirmou a reeleição do Dr. Paulo de Argolo Mendes como presidente e como vice-presidente a doutora Maria Rita de Assis Brasil. Essa chapa teve praticamente 70% dos votos dos associados. E eu estou aqui para conversar sobre assuntos pertinentes não apenas para a comunidade médica, mas também para a sociedade de uma maneira em geral. Estou aqui à minha direita com o Dr. Jorge Luiz Eltz de Souza. Dr. Jorge Eltz, tudo bem? Como vai? Bom, tudo bem. Vamos falar com o Dr. Jorge Eltz especialmente sobre uma questão momentânea que é gripe A e dengue. O governo do estado, apesar de já termos aí quase 150 casos comprovados, confirmados de dengue no Rio Grande do Sul, não considera que exista ainda uma epidemia. E aqui à minha esquerda está o estudante de medicina William Adami. Adami ou Adami? Adami. Adami. William Adami, que é o presidente do núcleo acadêmico do Simers. E vamos falar sobre um exemplo extremamente positivo, que é o trote solidário. Quando nós temos aí notícias de trotes bárbaros, que são negativos, inclusive, para a imagem de uma instituição, de uma universidade, o Simers tem com centros acadêmicos esse exemplo, como eu disse, extremamente positivo. Mas eu começo com o Dr. Jorge Eltz para falar sobre essa situação. Então, 146, 147 casos não é qualificado ainda como uma epidemia? Porque tem também os casos que foram contraídos fora do Rio Grande do Sul. Parece que 58 são do Rio Grande do Sul, né? E os outros foram importados. 89, a maioria foram importados. Não configura, mas preocupa, porque, na realidade, o ano passado os casos foram menos e aumentou este ano. E a outra questão é que o mosquito está se disseminando no estado, né? Porto Alegre não tinha, agora tem vários focos já do mosquito. Teve dengue, vários casos de dengue em Porto Alegre também, né? Então, é uma situação que nos preocupa em termos de saúde pública. Pode ser que esse ano acabe não se configurando uma epidemia, porque nós já entramos no outono e a tendência é que diminua um pouco o número de mosquitos, né, à medida que vai esfriando. Mas, como vem acontecendo a cada ano, aumentando um pouco, a nossa preocupação é que isso acabe virando uma epidemia se o governo não agir fortemente na questão do combate ao mosquito transmissor, que o que a gente tem notado é que não está conseguindo fazer esse combate eficazmente. E por que seria isso? Faltariam recursos financeiros, recursos tecnológicos para os governos atuarem, especialmente o nosso governo aqui, atuar de uma maneira mais incisiva? Olha, esse combate tem que ser feito todo ano, ele não pode ser feito só quando aparece a crise, né? Ele tem que ser feito durante todo o ano. E o que eu tenho notado é que o governo tem agido mais em cima da situação de fato, e não durante todo o ano. Tem o problema cultural também de muitas pessoas não abrirem as portas, né, porque tem medo de assalto, isso e aquilo. Tem dificuldades de acesso a terrenos baldios, etc. Mas isso aí tem que estar no planejamento e ver como enfrentar essa situação. O governo tem que se preparar para enfrentar essas adversidades que tem no combate ao mosquito. Como é que o Simers, o Sindicato Médico, tem acompanhado e atuado também nessa questão? Bom, a gente tem acompanhado no sentido de alertar as autoridades sanitárias da necessidade, né, de um combate eficaz, regular, anual, não só durante o período que acontece mais os casos, né? E também no sentido do pronto atendimento médico das pessoas que estão doentes. Quando a gente fala em casos importados, nós estamos falando de pacientes da dengue que tenham sido contaminados fora do estado. Não é? Mas eu li uma notícia essa semana que inclusive o mosquito está sendo importado, que dentro de aviões de carreira, aviões comerciais, né, apareceu o mosquito. Sei lá se era o mosquito da dengue, não sei, mas isso é uma coisa que né, parece pouco provável. É uma forma meio inédita, né? Mas não acredito que isso não seja um ou dois mosquitos que venham no avião, não vai ser o que vai causar uma disseminação de mosquitos, né? O problema é quem contrai, né, e depois o mosquito transmissor está aqui e termina esse paciente sendo ele o foco. Né? Exatamente. Se tem um mosquito transmissor aqui e pica esse paciente que tem a dengue, o mosquito se contaminar no paciente que veio de fora,
pegou a doença fora e aí transmitir para outras pessoas, né? Bom, o Simers fica muito alerta sobre essa questão de qual é o limite de ser e se tornar uma epidemia. A gente está preocupado com isso, né? Acho que aí não pode também se ater muito a definições assim muito acadêmicas e tem que agir no sentido de evitar a propagação, né? Muito bem. Eu já vou retornar a falar com o Dr. Jorge Eltz aqui a respeito da gripe A, porque isso também foi, não é, um alarde muito grande. Vocês lembram, alguns meses atrás, teve um foco nos Estados Unidos e aí todo mundo que ia viajar para os Estados Unidos ia procurar já a vacina da gripe A, quando não era especificamente para o vírus que estava, né, lá nos Estados Unidos. Mas em seguidinho eu vou abordar esse assunto, porque eu quero falar agora com o William Adami, que é o presidente do NAS, que é o núcleo acadêmico aqui do Simers, sobre o trote solidário, que vai para a sua 6ª edição agora, neste final de semana. Então, primeiro momento eu queria aproveitar e já fazer um convite a toda a sociedade que se junte a nós nessa campanha, onde os acadêmicos de medicina do primeiro ano das universidades, eles são levados nos bancos de sangue para fazer voluntariamente a doação de sangue, na sexta-feira, então amanhã, e no sábado, então dia 23, esses acadêmicos são levados para supermercados da rede Walmart, então Big e Nacional, do Risul e Carrefour, em uma parceria nossa com o Banco de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul. E esses acadêmicos, então, com camiseta do Trote Solidário, distribuindo flyers, eles pedem para a sociedade que façam doações de alimentos, materiais de higiene e limpeza, e essas arrecadações, então, elas são destinadas para o Banco de Alimentos, que coordena toda uma dezenas de instituições carentes e faz a distribuição adequada. Inclusive, os próprios integrantes dos centros acadêmicos e aqui do núcleo acadêmico, né, definiram algumas instituições que vão ter a destinação desses donativos, né? Isso. Como a gente frisou com os colegas, então, que o trote não vai terminar na arrecadação de alimentos, que o momento mais bonito para o acadêmico de medicina é poder também entregar esses alimentos e participar desse momento de alegria das instituições que estão recebendo os donativos. Então, nós escolhemos uma para cada uma das universidades aqui de Porto Alegre e de Canoas, para que os acadêmicos façam a doação. Então, a gente tem a creche do Chocolatão, a SPAM, o Pão dos Pobres e a instituição São Jorge, em Canoas, para que os acadêmicos participem dessa entrega dos donativos. E é doação de sangue e doação também de medula óssea, é isso? Isso. Na verdade, a gente incentiva que o acadêmico faça também o cadastro no banco de medula óssea, mas não faz parte de uma gincana, uma espécie de gincana que a gente propôs para motivar um pouco mais essa competição saudável entre os estudantes. E a gente espera, então, esse ano superar o recorde do ano passado, que num dia, numa edição, foram arrecadadas 18 toneladas de alimentos e material de higiene e limpeza e coletadas cerca de 400 bolsas de sangue, que podem atender até 1.600 pacientes. E onde é que entra a doação de medula óssea, o cadastro nessa gincana? Isso. A gente optou por não colocar na gincana o cadastro de medula óssea, porque não são todos os bancos de sangue que fazem o cadastro de medula óssea. Então, a gente pede que os estudantes que se voluntarizem façam também o cadastro no banco de medula óssea, mas não faz parte assim dessa gincana. Sabe que essa questão até é uma lei federal, né, hoje que existe, já existe o dia, não é específico para isso. A doação de medula óssea é uma lei do deputado Beto Albuquerque, aqui do Rio Grande do Sul, que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de compreender essa questão da doação da medula óssea, que não, é quase como se fosse uma doação de sangue. Hein, doutor Elton? É uma punção, né? Não tem muito mais que isso. Então, pega uma agulha, vai lá no osso e vem com a medula óssea ali. Porque ainda existe talvez uma coisa meio de espanto e de susto, que as pessoas pensam que tem que doar parte da coluna, da medula, né? E não é nada disso. Não é nada disso.
Não, é um procedimento bem simples, bem tranquilo, não oferece risco, não. É bem tranquilo. Bom, vamos falar, doutor Jorge Elton, sobre a questão da gripe A, não é? As vacinas já estão aí, já vai começar a vacinação, as clínicas de vacinação, clínicas particulares já estão disponibilizando também, e a recomendação é que todo mundo se vacine, né? Bom, o nosso sindicato defendemos a vacinação universal, não é o que o governo vai vacinar. Sim. Ele vai vacinar grupos de risco. Nós entendemos que o mais correto seria a vacinação de todas as pessoas, porque nas vezes anteriores das epidemias que deu aqui no Rio Grande do Sul, pessoas fora do grupo de risco tiveram a doença e alguns até morreram. Né? Então, como a gente... Claro que as pessoas do grupo de risco têm maior chance de ter complicações, mas isso não quer dizer que as outras pessoas não vão ser infectadas e que as outras pessoas não vão ter complicações. E aqui o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que são os estados que mais têm a doença por causa do inverno, né, frio e rigoroso que a gente tem aqui, né, seria indicado a vacinação universal. Não quer dizer que o resto do Brasil precisaria de vacinação universal. Não está defendendo para o Brasil inteiro, está defendendo para os 3 estados do Sul, que são onde se concentram os casos da gripe A. Né? É uma situação realmente de saúde pública, porque nós temos a dengue, aí termina a fase da dengue, aí vem a fase da gripe A. Então, as autoridades realmente não podem nunca, as autoridades de saúde não podem nunca descuidar dessa situação. Agora, nós tivemos recentemente esse caso que eu fiz referência antes, nos Estados Unidos, que teve um surto de gripe A, e aí todo mundo que ia viajar para lá já corria para se vacinar, só que a vacina ainda não tinha o vírus que circulava lá nos Estados Unidos. Normalmente a cada inverno muda o subtipo do vírus, né? Mas, de todo jeito, tem uma espécie de imunização cruzada. Se você tem imunização para alguns tipos do H1N1, ele pode também dar uma certa proteção. Então, por isso que as pessoas, eu acho que faziam. E agora a vacina que está aqui já tem para esse tipo de vírus. Já é o americano, já é o vírus americano. Já é o vírus que vem de lá. Tá certo. E por falar nisso, as vacinas são produzidas no exterior e produzidas também aqui no Brasil. Sim. As daqui têm a mesma qualidade? Sim, é o Butantan que faz, né? Tem qualidade. Isso aí o Butantan já tem muito tempo de trabalho com vacina e é garantido. Porque me parece que o governo, para esses grupos de risco, utiliza a vacina produzida aqui no Brasil. E as clínicas particulares normalmente têm as vacinas importadas. Não sei se o Simers tem esse levantamento. Eu não tenho exatamente essa informação, mas procede na medida que o governo ele deve encomendar um preço mais barato aqui no Butantan do que se importar, né? Eu quero abordar agora 2 assuntos especificamente para a comunidade médica, né, que são... O Simers tem vários serviços aqui para os médicos, mas especialmente o plantão 24 horas, um 0800, que está à disposição dos médicos associados, e também a Unisimers, que é a universidade do sindicato. Bom, o plantão, na realidade, é o seguinte, tem um plantão da diretoria que 24 horas, sempre tem algum diretor disponível, né? A gente faz uma escala de plantão, rodízio entre os diretores, para ficar à disposição de alguma emergência que aconteça com algum médico em qualquer lugar do estado. Isso às vezes acontece, o médico está de plantão e tem um caso grave, com difícil solução, ele não sabe a quem, não consegue resolver a situação no hospital, que ele está de plantão, ele recorre ao sindicato e o sindicato vai então com uma equipe lá de médico, um diretor, um advogado e um jornalista, se for preciso, né, para tomar as providências que forem necessárias. Né. E o Unisimers? O Unisimers é a universidade do sindicato médico, né, como diz o nome, Unisimers. Né. E no Unisimers tem um trabalho no sentido de científico, de divulgação de palestras, de artigos científicos, né, qualificados, né, acessíveis aos sócios do sindicato e também aos estudantes. Essas palestras, inclusive, elas ficam on demand, elas ficam postadas no site do Simers, né, à disposição dos associados. E pode ser acessada a qualquer hora. A hora que o médico ou o estudante precisar da informação, ou tiver tempo para estudar, está lá à disposição. Justamente essa possibilidade de você acessar no momento que tem a liberdade, que tem o tempo livre, não é? Que vem fazendo com que os sites passem a ser sites assim, de web TV.
É exatamente isso. E também isso está no site do Simers, à disposição dos associados, como disse o Dr. Jorge Eltz, e também para acadêmicos e para convidados, mediante uma senha prévia, né? Que pode. Isso para o acadêmico, William, é muito interessante. Essa é uma proposta muito legal, porque nós mesmos do Núcleo Acadêmico organizamos cursos em que convidamos os diversos acadêmicos do Estado e sempre pedimos para que o professor libere a gravação e a gente disponibiliza essas aulas, que acaba sendo um portal de educação médica continuada, e o estudante desde cedo pode se atualizar com palestras de profissionais renomados, de mais alto nível, e a gente busca sempre esse conhecimento. Voltando à questão do trote, o núcleo acadêmico do Simers tem contato com centros acadêmicos para terminar com esses exemplos negativos que a gente tem acompanhado na mídia aí de trotes bárbaros? Na verdade, a gente sabe que é muito difícil tirar esse costume que acabou se formando entre as pessoas, e o que a gente vem propondo já ao longo desses 5 anos é uma perspectiva de mudança. A gente quer que esse novo trote, esse modelo de trote solidário, possa ficar cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e do acadêmico de medicina que entra no curso, para que ele não precise lançar mão desse outro trote violento, trote sujo. Sem dúvida alguma. E depois, quem sabe, a gente pode passar para um outro estágio aí e voltarmos a ter as paradas dos bichos que a gente tinha. Não sei se o Dr. Jorge Eltz chegou a participar disso. A gente fez algum desfile aí, mas fez aqui na Redenção. Os bichos da medicina, a gente fez um desfile na Redenção ali. Então, é muito legal. Faz o trote solidário, depois faz uma grande parada. William Adami, que é o presidente do NAS, Núcleo Acadêmico aqui do Simers, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e cumprimentos aí pela iniciativa. Já é o 6º ano que nós temos aí do trote solidário e é realmente muito importante. Dr. Jorge Eltz, um grande abraço, muito obrigado. E vacina todo mundo com a gripe A, né? Vacinação universal, né? É o que a gente espera. Tá certo. E vocês aqui na Web TV Rogério Amaral, vocês vão estar acompanhando sempre as informações do Simers e o que é de utilidade pública para todos. Muito obrigado.